Boa tarde, agora nós teremos aula de artes, página 303, capítulo 2, Construindo Música. Dificilmente encontramos alguém que não goste de música, não é mesmo? A música é uma das artes mais conhecidas e praticadas que existem. E entre as manifestações artísticas, é uma das que comunica mensagens com grande eficácia. Então, vocês já repararam que dentro da música sempre tem uma mensagem que a pessoa, no caso, quem escreve a música quer passar para os outros? Então, ela sempre tem uma mensagem dentro dela. Vocês botem uma música em casa que vocês gostam e comecem a prestar atenção na mensagem que essa música passa para vocês. Mas você já se perguntou como são feitas músicas? É isso que iremos estudar nessa aula. Com origem no grego antigo, a palavra música está associada a techne, que significa técnica, junto a music, que pode ser interpretado como a arte das musas. A arte das músicas, como nós já estudamos, né, também significa music, que é mosaico. Na Grécia Antiga, a arte de extrair sons de instrumentos artesanais era diretamente ligada às musas, que eram divindades, às belas artes e à vida social do povo, expandindo suas manifestações culturais. A música para os gregos é a arte inspirada pelas musas. Então, para os gregos, né, a música era uma arte inspirada pelas musas. Vimos na aula anterior que os sons podem ser naturais e culturais e possuir elementos como altura, duração, intensidade e timbre. E a música pode ser de sons tanto naturais quanto culturais. Naturais, né, que não é feito pelo homem, é feito pela natureza, como som de chuva, do mar, essas coisas assim. E os culturais é o som feito pelo homem, né? Porém, outro elemento também é muito importante para a existência da música, o silêncio. Os sons e silêncios se combinam, criando uma organização harmônica e ritmada, que resulta na música. Então, o silêncio ele é muito importante também para que haja a música. Além do silêncio, também se pode perceber no dia a dia os ruídos. Eles não são sons organizados, de modo que podem causar certo incômodo em quem ouve. Então, o ruído, né, ele pode causar certo incômodo na gente também. O ruído não se encaixa na classificação de música, assim como a fala que não acompanha uma melodia. Porém, nem todo barulho que possui uma melodia organizada pode ser classificado como música. Um bom exemplo são os alarmes. Eles têm uma repetição e muitos são acompanhados de melodias, porém não foram concebidos com a finalidade musical. Então, por exemplo, nós temos o alarme que toca, né, o despertador, por exemplo. Temos o despertador do celular que toca para que a gente possa acordar de manhã. Eles têm uma repetição, aquele alarme. E muitos deles são acompanhados por melodias, só que eles não são concebidos com a finalidade musical. Então, eles não podem ser considerados uma música. Como explicar o que é música? Explicando de uma maneira simples, a música é um conjunto de elementos que tem em sua composição a melodia, a harmonia e o ritmo. Então, a música, para existir, ela tem que ter harmonia, melodia e ritmo. Chamamos de melodia o que nos chama atenção na música, principalmente o que cantamos, a parte em que colocamos a nossa voz. Então, a melodia é o que nos chama atenção na música. E, na maioria das vezes, né, a parte da voz. Porque vocês já repararam
que tem vários sons, como eu falei pra vocês na aula passada, por exemplo, tem o som do baixo, que é dum, dum. Eu não consigo ouvir, identificar esse som do baixo, mas quando o cantor está lá cantando, né, eu consigo entender o que ele está falando. Então, quando a voz é a parte mais importante da música, então ela é chamada de melodia. Já a harmonia é a perfeita união entre as notas musicais. Elas servem de base para que a voz seja colocada e forme uma melodia. Esse conjunto de notas organizado para formar a harmonia também é chamado de acorde. Então, a harmonia é a perfeita união entre as notas musicais. E esse conjunto de notas organizados também podem ser chamados de acordes. Acorde, gente, desculpa. Quando marcamos o tempo de uma música, damos o nome dessa marcação de ritmo. Então, ritmo é a marcação da música. Ele nos mostra de que maneira podemos acompanhar a música, indicando se a música é mais rápida ou mais lenta. Também auxilia os dançarinos a perceber se devem fazer movimentos em um determinado momento, se os passos de dança devem ser mais rápidos ou mais devagar. Então, o ritmo ele nos mostra se a música deve ser mais lenta ou mais rápida. Quando estamos dançando, ele nos mostra se a dança deve ser num passo mais rápido ou mais devagar. O ritmo também está presente em outros elementos da vida e pode ser percebido, por exemplo, nas batidas do nosso coração e no tic-tac do relógio. Então, tic-tac, tic-tac. Esse barulhinho e o batido do nosso coração são ritmos também. Você conhece outros ritmos do cotidiano? A música está cada vez mais presente nos lugares que frequentamos, como shoppings, no rádio, nas lojas, nos restaurantes, em shows, numa peça de teatro, na TV, na internet, nos aplicativos e etc. Ou seja, em quase todo lugar que temos acesso, podemos perceber a música. Além disso, qualquer pessoa pode fazer música, desde que ela organize seus elementos. Então, vocês já repararam que qualquer lugar, qualquer não, né? Mas quase qualquer lugar que nós vamos tem a música. Por exemplo, se nós entramos num carro, né? Ou um Uber, ou no carro do papai, da mamãe, do responsável, de quem for. Eles botam ou uma rádio, ou às vezes colocam uma música. Quando chegamos no shopping, tem já a música ambiente do shopping. Na praia mesmo, às vezes nós vamos na praia, tem aquelas caixas de som que as pessoas levam. Quando nós vamos num teatro, num show de música, em qualquer lugar, né? Até, por exemplo, às vezes estamos vendo só um vídeo no YouTube, não queremos ouvir música. Estamos vendo um vídeo, do nada entra uma propaganda com música. Então, em tudo, a música está em todos os ambientes, no caso, né? Como construir a música? Você pode criar uma melodia, os versos de sua canção primeiro, ou a harmonia, tanto faz. Geralmente se começa criando os versos para depois darem ritmo com a criação da harmonia. É interessante analisar se as palavras se combinam, se há uma mensagem sendo passada. Então, para criar uma música, primeiramente, você deve criar a letra, né? Os versos e ver se esses versos combinam, porque tem que ter uma mensagem para ser passada. Você não pode escrever qualquer palavra, por exemplo, que rima. Não, ela tem que ter uma mensagem dentro dessa música para que as pessoas entendam, né? Você tem que passar uma mensagem para elas. Veja o exemplo a seguir. Gente, isso aqui é uma música, não sei cantar, eu vou tentar. Alecrim dourado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor
que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Então, na verdade, é nesse ritmo, tá? Só que eu não sei cantar, minha voz não é muito boa, mas vocês entenderam. Vocês estão vendo que tem uma mensagem nessa música, está falando sobre o alecrim dourado. Aqui no vocabulário tem escrito o que significa alecrim. Erva que era utilizada pelos romanos, pode ser usada para temperar comida. Possui um aroma forte e agradável, então ela tem um cheiro forte e agradável. E ela tá falando que o alecrim dourado, né, essa erva, ela nasceu no campo e não foi semeado. E falou, foi o meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Então, vocês estão entendendo? Ela não é uma música muito grande, mas ela tem um sentido, tem uma mensagem. Observe bem que as palavras se combinam no final de suas terminações. Essa combinação chamamos de rimas. Essas rimas ajudam na hora de criar a melodia e o ritmo. Quando for criar a sua música, crie pensando em estruturá-la com essa forma de organização para começar. Então, é isso por hoje. Eu vou pedir que vocês façam as páginas 306 e 307. Então, beijos, meus amores. Qualquer dúvida me chame no privado e até amanhã.